Boa tarde, hoje, sexta-feira, 15 de agosto de 2014, o RN Acontece está começando na tela da Band. 2 homens são assassinados diante das mães em Mossoró. Natalenses sofrem com falta de abrigos nas paradas de ônibus. As expectativas em torno do enterro de Eduardo Campos e da decisão do PSB sobre o substituto dele na campanha presidencial. O promotor Carlos Henrique, do Fórum em Defesa da Saúde Pública, é o meu convidado nesta sexta-feira. Agora no RN Acontece. Dois homens foram assassinados na madrugada de hoje. Os crimes aconteceram em Mossoró, região oeste do estado. Em ambos os casos, a polícia informou que eles foram executados a tiros dentro de suas próprias residências, na frente da família. As mães das vítimas presenciaram a morte dos filhos. O primeiro homicídio aconteceu na rua Jorge Alves da Silva, no loteamento Santa Helena, em Mossoró. A vítima, Francimar Cortez da Silva, de 25 anos, estava dormindo numa rede quando os criminosos entraram na casa e o mataram a tiros de escopeta calibre 12. No segundo caso, Genildo Carneiro de Moraes, de 32 anos, foi atingido com 5 tiros de revólver. No momento do crime, ele estava com a mãe e o filho dele. O homicídio aconteceu na rua Mestre Jorge de Rosário, no Conjunto Novo, também em Mossoró. A polícia ainda realizou buscas, no entanto, nenhum suspeito foi encontrado. A Polícia Civil divulgou ontem fotos e vídeos dos suspeitos do arrastão em um restaurante japonês na Avenida Prudente de Moraes, em Lagoa Nova, na noite da última quarta-feira. O material foi obtido através das câmeras de segurança do estabelecimento. A Delegacia Geral de Polícia pediu a quem tiver informações sobre os assaltantes que estão na tela, aí na sua tela, que entre em contato com a DEFUR pelo telefone 32 32 45 59. Vou repetir, 32 32 45 59. Segundo informações da Delegacia de Plantão Zona Sul, que registrou a ocorrência, 3 suspeitos armados, utilizando máscaras cirúrgicas, renderam 15 pessoas no estabelecimento por volta das 9 da noite da última quarta-feira. Outros 3 bandidos ficaram do lado de fora, auxiliando a ação dos criminosos. Depois de roubar o dinheiro e pertences das pessoas, os criminosos recolheram todas as chaves dos carros para evitar a saída de algum cliente do restaurante. Na fuga, eles utilizaram a caminhonete Suzuki Vitara, roubada de uma das vítimas. Natalenses sofrem com a falta de abrigos nas paradas de ônibus e falta sinalização para pedestres. Encostada ao que sobrou da parada de ônibus na Ribeira, a aposentada Maria Vicente, de 75 anos, queria fugir do sol escaldante que fazia em Natal na manhã desta sexta-feira. A idosa tentava aproveitar ao máximo o filete de sombra para amenizar a espera pelo ônibus, que já passava dos 40 minutos. A gente fica no sol quente mesmo. Em outro ponto da cidade, na Avenida Rio Branco, os passageiros elegeram a sombra de uma árvore como parada de ônibus. No local, não há, inclusive, nenhuma indicação de que ali é ponto de parada para o transporte público. Sem abrigos e também sem informações, os usuários reclamam da falta de placas de orientação nas paradas. Estava na parada ali e não vi nenhuma placa de identificação dizendo qual ônibus que para aqui. Igual que para ali não tem. Aí perdi o transporte agora, vou ter que ficar no sol porque não tem cobertura. Espalhadas por Natal, existem 1.352 paradas de ônibus, a maioria sem condições de receber o usuário do transporte público. Ainda não saiu do papel o projeto de construção de novos abrigos. As obras deveriam ter começado antes da Copa do Mundo. Primeiro tem o Pacto da Copa, que são 300 novos abrigos, ele não foi colocado já, porque nós tivemos problema com a execução das calçadas, que ele está vinculado àqueles 55 quilômetros de calçadas, né? E depois também tem um PAC 3, né, que a gente deve estar enviando até hoje, na sexta-feira, para Brasília, as últimas correções dos ajustes solicitados pelo Ministério das Cidades para colocar mais 1.052 abrigos. Vamos aos destaques dos jornais locais nesta sexta-feira, 15 de agosto.
A Tribuna do Norte traz aqui na sua capa a manchete política, ainda no rastro da tragédia de Eduardo Campos. Marina tem apoio de aliados, mas PSB decide após o enterro. Além do apoio recebido do advogado e escritor Antônio Campos, irmão do ex-governador Eduardo Campos, o nome de Marina Silva também é defendido por partidos coligados ao PSB como o mais indicado para assumir a candidatura à presidência da República. Daqui a pouco eu comento este assunto aqui no RN Acontece. O Novo Jornal traz aqui, na sua manchete principal, contra arrastões, bares abertos só até às 22 horas, hein? Em segurança, as imagens que a gente viu agora há pouco aqui no RN Acontece. Violência, enquanto ninguém é preso e tentando fugir de arrastões, a associação faz reunião, Associação dos Bares e Restaurantes, para alterar o horário de fechamento dos bares e restaurantes na cidade. A polícia divulgou imagens, como a gente viu aqui no RN Acontece, dos membros da quadrilha de playboys que fizeram arrastão na noite da quarta-feira em restaurante do bairro Lagoa Nova, o restaurante japonês. E aqui o destaque aqui, a América no maior jogo da sua história, né? 5-2, né? O América venceu o Fluminense no Maracanã. Rendeu uma premiação aí de 1,5 milhão de reais para o América Futebol Clube. Portal nominuto.com, nesta sexta-feira, traz aqui como destaque: Defesa Civil libera 11 dos 13 imóveis interditados em Santos. Com obstáculos à frente, Marina recebe sinais de lideranças do PSB. Buscas são retomadas em local de acidentes com jato de Campos. São os destaques aqui do Portal do Minuto. Serviços de drenagem e pavimentação da Rua dos Cometas são retomados. STJ manda Banco do Brasil pagar clientes por perdas do Plano Verão. Suspeitos de assalto capotam carro e são presos após confronto com a polícia. Os destaques do portal. Receita paga hoje restituições do terceiro lote do Imposto de Renda 2014. Se você quiser ouvir o áudio da resenha do Jornal 96 hoje de manhã sobre os rumos da candidatura do PSB após a morte de Eduardo Campos, com o jornalista Luciano Kleiber, Carlos Barbosa, né? Carlos Barbosa, o Barbosinha, do blog do Barbosa, e também o Edmo Sinedino, você acessa o blog do Diógenes no portal nominuto.com. É fácil acessar o portal No Minuto, hein? www.nominuto.com. Veja a seguir as expectativas em torno do enterro de Eduardo Campos e da decisão do PSB sobre o substituto dele na campanha presidencial. Eu volto em instantes com o RN Acontece. A Arena das Dunas está de portas abertas de quarta a domingo para receber os torcedores que podem conhecer cada espaço do estádio, palco da Copa do Mundo 2014 em Natal. As cadeiras das arquibancadas não foram o limite para estes torcedores. Os turistas vindos de São Paulo puderam conhecer o que poucas pessoas tiveram acesso na Arena das Dunas. O estádio palco da Copa do Mundo de 2014 está de portas abertas para a visitação. Tudo foi liberado para a visita, a área exclusiva para a imprensa, as salas VIPs e até os vestiários. E se a memória falhasse, estavam lá as fotos para lembrar de cada momento. Difícil é escolher o que mais chamou a atenção dentro do estádio, que recebeu 4 jogos do Mundial. O cemitério Santo Amaro, no Recife, onde será enterrado o corpo do ex-governador de Pernambuco e candidato do PSB à presidência da República, Eduardo Campos, já está sendo preparado para a cerimônia que deve ocorrer no próximo domingo. Os corpos de Eduardo Campos e dos demais assessores da campanha dele, vítimas fatais do acidente da última quarta-feira, são esperados na manhã deste sábado, na capital pernambucana. Desde ontem, cerca de 200 homens da Prefeitura do Recife limpam as ruas próximas, podam árvores, trocam lâmpadas e tapam buracos. Por decisão da família de Eduardo Campos, os restos mortais do ex-governador serão enterrados no túmulo onde foram sepultados o avô, Miguel Arraes, ex-governador de Pernambuco, que também morreu no dia 13 de agosto,
há 9 anos, e o tio do candidato Carlos Augusto Arraes de Alencar. O velório vai ocorrer no Palácio das Princesas, sede do governo de Pernambuco, onde também será realizada uma missa campal na praça em frente ao palácio. Desde que foi dada a notícia da morte de Eduardo Campos, na última quarta-feira, o túmulo da família Arraes virou ponto de peregrinação para centenas de recifenses. Políticos do Rio Grande do Norte, como o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, e a vice-prefeita de Natal, Vilma de Faria, que é do PSB de Campos, confirmaram presença no enterro de Eduardo Campos. A presidente Dilma Rousseff, o ex-presidente Lula e o senador Aécio Neves, presidenciável do PSDB, também estarão no Recife. Olha, além do velório e do sepultamento de Eduardo Campos, o meio político se volta agora para os desdobramentos desta tragédia na corrida presidencial. O PSB tem exatos 8 dias para decidir o substituto de Eduardo Campos na eleição presidencial. Parece-me natural e quase óbvia a confirmação de Marina Silva como substituta de Eduardo Campos, porque seria uma tremenda burrice, o termo é esse, seria uma tremenda burrice do PSB escolher outro nome, cogitar sequer. Marina é a vice da chapa do PSB, foi candidata a presidente em 2010 e obteve quase 20 milhões de votos. E antes da definição da chapa, chegou a ter mais de 20% das intenções de voto nas pesquisas da fase de pré-campanha. Como disse o deputado federal Roberto Freire, líder do PPS, aliado de Eduardo e de Marina, não há tempo de inventar outra candidatura. O problema é que Marina não é do PSB, está de passagem, ou pelo menos estava, né? Seu grupo ainda deseja formar a Rede Sustentabilidade, outro partido, outra legenda que não conseguiu o registro antes desse processo eleitoral. A morte de Eduardo Campos pegou todo mundo de surpresa, porque Marina deverá assumir o compromisso assumido pelo presidenciável na campanha eleitoral. Marina tem divergências importantes, marcantes, com setores, segmentos do PSB e também do empresariado nacional, principalmente os empresários e políticos ligados ao agronegócio. Ela que é defensora do meio ambiente, da causa ambiental. Mas o momento requer, tanto de Marina como dos demais, incluindo aí os políticos do PSB, grandes responsabilidades, requer equilíbrio de forças e compromissos para o futuro. Até terça-feira, eu acredito, data de início da propaganda eleitoral no rádio e na TV, até terça-feira, Marina deverá ser confirmada como candidata a presidente da República, com um vice, acredito também, do PSB, ligado ao grupo de Eduardo Campos. E neste ponto, é bom ficar atento aos nomes, né, do irmão de Eduardo, Antônio Campos, ou a viúva do candidato morto, Renata Campos, que exercia grande influência na carreira política de Eduardo Campos. Ninguém sabe a condição emocional dela depois de uma perda tão grande. E ela que tem filhos pequenos, né? Tem um bebê recém-nascido. Então, é bom ficar atento. Os jornais da grande imprensa já ventilam o nome de Renata Campos como possível vice de Marina Silva. Não é à toa que a família de Campos já externava ontem amplo apoio ao nome de Marina Silva. Tanto Dilma Rousseff, do PT, quanto Aécio Neves, do PSDB, os dois perderam com o trágico acidente que vitimou Eduardo Campos. Mas, a meu ver, Dilma perdeu mais. A despeito de Aécio correr o risco de passar para terceiro nesta disputa,
A presidente Dilma, candidata à reeleição, deverá enfrentar uma candidata mais perigosa no eventual segundo turno, tido como praticamente certo após a morte de Eduardo Campos. Quem viver, verá. E aí, o que é que você estava esperando para fazer o seu sucesso acontecer? Hein? Faça parte de uma universidade única ainda neste ano. Quer fazer enfermagem? Só a UNP tem a melhor escola de saúde. Que tal engenharia, hein? Só a UNP tem o maior parque tecnológico privado do estado. Se a sua escolha for o curso de Direito, fique tranquilo. Você vai entrar na universidade que mais aprova na OAB. E no curso de administração, hein? Você tem professores internacionais e o reconhecimento do mercado de trabalho. Escolha seu curso e comece um futuro melhor para você mesmo. Venha e matricule-se na universidade única, a única como você. Inscreva-se já no vestibular agendado, UNP 2014.2. Ligue 3215-1234. Eu vou repetir. 3215-1234. Acesse o unp.br. Olha, no próximo bloco eu vou entrevistar o promotor Carlos Henrique Rodrigues, do Fórum em Defesa da Saúde Pública. Eu volto em instantes, o RN Acontece. O Fórum em Defesa da Saúde Pública do Rio Grande do Norte tem discutido a falta de repasses do governo ao setor, à área da saúde. Pelas contas apresentadas na semana passada, quase 60 milhões de reais do Orçamento Geral do Estado não foram repassados à Secretaria Estadual de Saúde até julho deste ano. O Estado também não tem repassado verbas e cumprido compromissos aí com o município de Natal. Processo que está sendo judicializado. Meu convidado hoje aqui é o promotor Carlos Henrique Rodrigues, um dos representantes do Fórum. Boa tarde, promotor. Boa tarde, Diógenes. Nessa questão do orçamento, o que basicamente está sendo discutido no Fórum? Bom, na verdade, é muito claro, isso a gente já discute há algum tempo, o subfinanciamento público da saúde pública. E esse subfinanciamento, ele vem desde a União, né, com o repasse do Fundo Nacional de Saúde, que sempre é muito aquém do necessário para fazer uma saúde de qualidade, mas também ele perpassa e atinge também os estados e os municípios, né? Especificamente em relação aos estados, e aí até porque entra mais na minha atribuição, na sua seara, na minha seara, a gente verificou, a gente verifica já alguns anos atrás, e esse ano não foi diferente, um repasse a menor do que deveria ser feito. A Constituição estabelece alguns percentuais. Isso. Promotor, eu queria que o senhor... Perfeito. A emenda constitucional número 29, ela estabeleceu um percentual mínimo de 12% de repasse para a saúde pública. Nos estados? Nos estados. E o que é que acontece? A gente verifica uma certa dificuldade em implementação desse percentual. É óbvio que ao final do ano, quando você soma todas as parcelas, você chega a um percentual superior a esses 12%. No entanto, o nosso argumento, o nosso pleito é de que esse repasse seja superior a esses 12%, porque esse 12% é o mínimo, mas não é o necessário, não é o suficiente. A saúde pública precisa de muito mais do que 12%. Mas o senhor sabe que os governos com problemas de caixa, como é o caso do estado do Rio Grande do Norte, fazendo o mínimo, acha que fez tudo. Pois lamentavelmente, e essa não é uma situação apenas do Rio Grande do Norte, todos os estados, todos os entes públicos, seja o estado do Rio Grande do Norte e outros estados, também como os municípios, entendem que apenas passando o mínimo já seria o suficiente. Antes da gente detalhar esse gasto, porque a Constituição estabelece ali o mínimo de gasto, 12% para os estados, isso, né? E o que cabe aí dentro desse gasto? Porque é um mundo
né, de despesas que são justificadas nesse percentual. Mas o que é que a Constituição estabelece, por exemplo, da União para os estados e também no caso dos municípios? Pois é, essa é uma falha da legislação, é uma falha da Constituição, que não estabeleceu um percentual mínimo para a União. Ele estabelece para os estados, estabelece para os municípios, mas não estabelece para a União. A União ficou livre. A União ficou livre. Desse garrote. Isso, então a União repassa em cima do PIB. Hoje o repassa em torno de 3,9%, 4% do PIB. Recentemente foi aprovada uma emenda constitucional estabelecendo 10% ao longo dos próximos 10 anos. Isso, na verdade assim, ele não se encerrou o processo legislativo. Foi para a educação, 10% do PIB, mas tem um percentual também para a saúde. 10% também. 10% também. 10% também para a saúde. Não se encerrou ainda o processo legislativo, a PEC ainda está tramitando no Congresso Nacional. A que foi aprovada foi a da educação. Da educação. Na saúde ainda não. E é uma luta de todos que fazem parte da saúde para que esse percentual realmente aumente. Porque fica impraticável fazer uma saúde pública de qualidade com um subfinanciamento. No caso dos municípios, qual é o percentual estabelecido? 15%. 15%. Isso. Então, 15% dos municípios, 12% dos estados, e a União fica livre aí, hoje fazendo aí uma média de 3% a 4%. Isso, fazendo repasse em cima do PIB. Exatamente. PIB. Isso aí Só para você ter uma ideia, alguns sistemas, por exemplo, o sistema inglês, ele é muito parecido com o nosso, embora o Brasil seja bem maior, e até abranja no Brasil, no SUS, abranja uma maior quantidade de ações de serviço de saúde, mas a Inglaterra, por exemplo, gasta em torno de 7,5% do PIB. Né? E a gente ainda está no 4%, ofertando à população muito mais ações de serviço de saúde do que a Inglaterra, por exemplo. Qual é a conclusão? Aliás, esse número surgiu dentro do fórum, né? Isso. Que o governo do estado, do orçamento, deixou de repassar quase 60 milhões de reais. O número é esse mesmo? É mais ou menos isso. Não é fechado 60 milhões, tem alguns arredondamentos aí. Claro. Mas, assim, ficou estabelecido, tanto no orçamento geral do estado, que a gente sabe que não é impositivo, né? Mas ficou estabelecido algo em torno de 21 milhões de reais mês para custeio, né? Isso excluindo, obviamente, a folha de pessoal, 21 milhões mês, e recentemente foi firmado um termo de ajustamento de gestão do governo do estado com o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, com o doutor Luciano Ramos, inclusive com a nossa participação intermediando, digamos, esse termo de ajustamento, em que ficou definido o repasse de 21 milhões e meio de reais mensais. E isso para fazer frente a toda essa estrutura, né? Todos esses compromissos por parte da saúde. E eu lhe digo, Diógenes, que desde janeiro até agora não foi cumprido em nenhum mês esses 21 milhões e meio de reais. Outro problema são os convênios com o município, de Natal principalmente, que é a capital, o maior compromisso do governo. E o município de Natal fala em dívidas da ordem de 40 milhões. O estado disse que é bem menor, em torno de 23. E isso deverá ser judicializado se já não foi. Eu acho que já foi judicializado. Né? Então, quer dizer, outro grande problema. Se eu não me engano, de restos a pagar para o próximo governador, é uma conta que chega, beira os 100 milhões de reais. É isso? Exatamente. E quais as conclusões e as sugestões do fórum, se é que elas foram dadas neste momento aos dois secretários? Pois primeiramente a gente defende sempre e aí não é uma questão só da saúde pública, a gente sempre defende um verdadeiro choque de gestão do poder público, né? Ele precisa gastar melhor, não basta apenas ter o recurso, ele precisa saber gastar. Questão de gestão mesmo. Exatamente. Então, só para que você tenha uma ideia, a auditoria operacional que foi feita pelo Tribunal de Contas recentemente apontou que o Estado do Rio Grande do Norte gastava e gasta ainda em torno de 4 milhões e meio de reais. Recentemente, nós ajuizamos uma ação civil pública para nomeação de concursados cujo concurso estava terminando agora, o prazo da área da saúde, porque existia o déficit, né? E esse concurso estava se encerrando. Só para que você tenha uma ideia, todos esses concursados
importam num gasto de aproximadamente 2 milhões e meio de reais. E o que é que vai acontecer? Com a nomeação desses concursados, você deixa de gastar com plantão eventual. Então você economiza de 4 milhões e meio para 2 milhões e meio de reais. Quer dizer, são contas que têm que ser feitas pelo gestor. Claro, né? claro, com muito planejamento, com muita responsabilidade, certamente as contas... Nosso tempo acabou, mas rapidinho, o fórum também se reuniu para apresentar propostas aos candidatos ao governo, Isso. Já foram entregues as propostas? Não, nós estamos agendando junto com a assessoria dos candidatos, de todos eles, para que num momento todo especial, com a presença de todos eles, a gente possa entregar essa documentação. Essa data não foi marcada ainda? Ainda não. É isso aí. Eu agradeço o Carlos Henrique Rodrigues, promotor, que é um dos representantes do Ministério Público no Fórum Estadual em Defesa da Saúde. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Fernando Acontece vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Bom final de semana. Vocês vão ficar agora com o Robson Carvalho, Boa Tarde Cidadão. Lembrando a você que o debate da Band foi adiado para a próxima semana. O debate da Band com os candidatos ao governo do Estado, dia 23. A todos um bom final de semana. Até segunda.